ou não sei se vai ser contra o Flamengo ou o Fluminense. Pra mim vai ser o Flamengo, e o Flamengo tá nadando de braçada no futebol brasileiro. Pensa rapidinho. Eu dou 2 gols de vantagem pro Fluminense e vai tomar uns 4 ainda. O Tite estica, pega a bola, ele dá o tapa na bola e o Martinelli chuta a panturrilha do De La Cruz, pênalti. E o Fernando Diniz só fez caca. E outra coisa, o Fernando Diniz, ele não aceita, mas em hipótese alguma, qualquer jornalista ou comentarista dizer, olha, você hoje não sei o quê, o seu time hoje não foi bem. Ninguém pode falar nada pra ele. É uma coisa insuportável. Coloca aí. A gente vai colocar um VT do Flamengo e Fluminense. Antes disso, do Flamengo e Fluminense, o Vasco hoje era pra tomar uns 4. O segundo tempo. Então. Segundo tempo vai ser uns 5. Loucura, O né? pessoal do Nova Iguaçu, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês querem dar letrinha, quiseram dar passe de calcanhar, chega na frente do goleiro, perde. Não, vocês estão de sacanagem. Sendo o primeiro jogo ainda, e pra vocês. Favorável. Pô, favorável a vocês. Vocês não mataram o jogo. Vocês não conseguiram. Vocês poderiam ter matado o jogo e a classificação. Depois começaram a brigar de uma maneira muito idiota no campo, todos eles, todos os jogadores. Pô, vocês deixaram de ganhar uma classificação para disputar uma final. Ou não sei se vai ser contra o Flamengo ou o Fluminense. Pra mim vai ser o Flamengo, e o Flamengo tá nadando de braçada no futebol brasileiro. O que você pensa do Flamengo, Fluminense e do Campeonato Carioca que você estava assistindo pela Band, garotinho? Tava mesmo. O Flamengo ganhou de 2-0, podia ter feito mais, né? Jogou muito melhor, não deixou o Fluminense jogar. Acho que o Fluminense sente muita falta do André, sentiu muita falta do André. Volante, joga muito, né? O Renato Augusto joga muita bola, mas eu não sei se é falta de entrosamento. E também não tem mais o físico para correr como o André corre. Não tem. Né? Ele tem o toque de bola. Isso. Técnica ele tem igual ou mais do que o André não fez. Mas o André é muito melhor do que ele. O André jogando. Pro time, né? Pro time é muito mais. E o Fluminense não conseguia sair jogando. O Flamengo já pressionando desde o início. E podia ter feito muito mais gols. Olha, ainda tem chance o Fluminense. Porque foi 2-0. Porque foi 2-0. Porque podia ter sido mais. Ainda mais com a expulsão do Thiago Santos. Era pra ser um 5 o jogo. Né? Que o Fluminense ficou muito tempo com o jogador a menos. O Flamengo não aproveitou, foi fazer o segundo gol lá no final. Mas complicou porque o Flamengo joga por 2 resultados iguais. Pode perder por 2. Pode perder por 2. O Biquíni tá falando aqui legal, que no passado foi 2-0 e meteu 4-1. É isso, né? Gato escaldado tem medo de água. Então, assim... O Flamengo tá nadando de braçada, o Flamengo tem 10 jogos. O Cascão tem medo de água também. O Cascão tem medo de água, exatamente. Por isso que o apelido dele é Cascão, porque ele tem medo de água, ele não toma banho. Ô Neto, o flamenguista tá muito feliz que agora o Flamengo não tem só um elenco, o Flamengo tem um time, porque ano passado era um bando, cada um corria para um lado, agora tem um elenco e tem um time. São recordes de jogos sem sofrer gols. O sistema defensivo está bem postado, mas dominou o meio de campo. Tem um ataque que tem a Arrascaeta, os reforços chegaram, se encaixaram muito bem. O Cebolinha, o Pedro tá voando, mas do outro lado... Mas o Diniz também, ele pode aprontar, não, velho? Ô, Neto, como ainda... ele irrita, cara. Tem algumas coisas... Cara, que eu não aguento, cara. Ainda ontem não teve. Ainda é o Fernando Diniz. Ainda é o Fernando Diniz do outro lado. Ainda é o Fluminense. Ainda estamos falando de um Fla-Flu. Futebol, é bom sempre esperar o apito. O torcedor do Flamengo está feliz com tudo isso, mas não esquecem do que aconteceu no passado. O Abel falou sobre o Flamengo diferente agora. É bem diferente. Mais seguro na parte defensiva. Eles são mais fortes, Barcão. É tudo que eu falei. O Flamengo tá nadando de braçada, tem um time agora. No passado não tinha um time. É diferente, mas de 2 virou 4-1. O torcedor do Flamengo tá feliz, mas não esquece. Neto, o Tite em coletiva de imprensa, rapidinho. Eu dou 2 gols de vantagem pro Fluminense e vai tomar uns 4 ainda. O Tite em coletiva de imprensa virou e falou assim, eu não estava aqui ano passado, mas os atletas me lembraram, me contaram que no primeiro jogo foi 2-1. Eu acho que tá tudo bem. Tem que levar a sério, jogar sério. Se o Flamengo entrar achando que já ganhou, pode levar. Falar isso mesmo. O Flamengo tá com todas as vantagens. Ainda é futebol, gente. Não custa relembrar. É só isso, é não ter soberba, porque o Flamengo nadou de braçada, o Fluminense não conseguiu sair jogando, o toque curto não foi... Mas o Flamengo, eu sei, mas falando como ex-jogador, a gente... O Flamengo fez só 2-0 e o segundo gol não saiu... Não é só. Mas não é. É só. Você acabou de falar que podia sair 5-6. 2 é pouco. Todo mundo falou isso. Então, 2 é pouco. Não foi só eu. Não é pouco. Lógico que é, não, né? Pra você, Lívia. É lógico, a minha opinião pra você, é essa. A sua. É pouco. Não é. Por um jogo de Flamengo e Fluminense, você conseguir 2-0 numa vantagem pro segundo jogo, ela é monstruosa. É gigante, mas muito, quem poderia fazer 6 e não mata o jogo, pra mim,
2 é pouco. Eu acho que foi ontem... 2-0 ainda classifica se empatar 2-2, classifica o Flamengo Não ainda. só o Flamengo mostrou em campo uma consistência que a gente não viu no ano passado em momento nenhum, com técnico nenhum, não só defensiva como ofensiva, ainda que a pontaria não tenha sido boa e os 2 gols tenham saído nos acréscimos, é um Flamengo consistente que não perdeu. O Tite fez isso, contra né? um Fluminense que é um arremedo do dinizismo. O Diniz ontem, ele foi quando saiu a escalação, é um suicídio tático. Porque não só ele não tem zagueiros de origem, ele tem 2 ex-volantes como zagueiro. Ele não tinha nenhum volante de origem. Ele colocou o Martinelli com... Não, mas ele tem o André. Eu sei, mas o André é craque de bola. Ontem era o Martinelli com o Renato Augusto e 4 atacantes. Então, de partida, era um desastre... É uma ideia na cabeça dele. Foi vaiado, né? Foi vaiado. É uma muito ideia. Vaiado. O dinizismo da cabeça dele, ele não tem funcionado esse ano. Voltou depois. Tava de férias. Não vou tirar os méritos. Foi vice-campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, né? E campeão carioca. Só que o campeão da Recopa... Pegou um adversário fortíssimo. Nossa Senhora. O Flamengo tá voando. Mas, Abel, o que a gente viu de ontem é um arremedo do que a gente viu do dinizismo, porque nem os jogadores estão jogando o que jogaram no final do ano passado. Não aconteceu ontem o Fluminense jogar mal. O Fluminense foi dominado pela LDU em Quito de uma forma inacreditável. Perdeu de pouco. Quando voltou, conseguiu fazer o resultado aqui contra o time que tinha jogado 2 jogos esse ano. Não é que também a LDU tá jogando o que estava jogando no final da Sul-Americana do ano passado. É que vem muito título que eles ganharam da Libertadores. O problema do Fluminense, eu acho que aí, no caso... Lá em Quito ainda dão desconto. Por causa não estão conseguindo nem respirar. Nem respirar lá, mas aí também, mas o Diniz tem experiência na altitude suficiente, com vários times, para saber o que ele tentou lá não ia dar certo. Nossa, né? Jogar o dinizismo na altitude, aí sim é a soberba da derrota. É acreditar tanto na sua ideia, você está tão catequizado que esse é o único jeito, ou o jeito mais fácil que ele fala de estar perto da vitória, agora, desculpa, Marília, que ele não leva em consideração o resto. Esse lance é um lance tão covarde. Então, mas é tão. VAR, mas né? não, podia ter quebrado a ele perna, é tão hein? covarde, porque a bola já está à frente. Dá uma olhada, ó. A bola ele já dá o tapa na bola, ó. Ele pode recolher. Olha o pesão. Nossa. Olha, ele só não quebrou o pé Podia do ter Everton. quebrado a perna. Podia quebrar. Esse é um ele tá absurdo pisando, que ele né? fez. Que jogador que é uma. Thiago Santos. Thiago Santos, Que que era do Palmeiras, né? Olha, isso aí é uma coisa tão ridícula por parte do Thiago Santos que é incrível. Neto, e tem uma coisa do dinizismo que também tem que estar na estatística. É mais um jogo final que o Fluminense fica com 1 a menos. Isso tem acontecido várias vezes por conta do time ficar muito exposto, ter jogador a menos. Na final do ano passado, por exemplo, no primeiro jogo contra o time do Vitor Pereira, também o Fluminense ficou com 1 a menos. Isso acontece com muita frequência no time do Diniz. Pode com muita frequência. O Fernando Diniz não vai mudar as ideias dele, vai, pode esquecer. Pode esquecer, concorda comigo? Esquece. Eu achava até que ele ia mudar. Não vai mudar. Ele não vai mudar. E que é uma coisa legal por parte dele do que ele pensa. Tá tudo bem. Eu respeito. Mas, pô, você vai decidir um título como esse, você tem que saber com quem você vai jogar e contra quem você vai jogar. Você tem que levar em consideração o adversário, olha, não só o que você pensa. Dá os parabéns pro pessoal da Band, uma audiência incrível. Dá os parabéns pro Rob Porto, que narrou brilhantemente, para todos os comentaristas, para todo mundo do Rio. Pode falar. Não, desculpa. Não, pode falar. Pode falar. Não, perdão, te interrompi no elogio da nossa equipe. Na coletiva de imprensa, o próprio Fernando Diniz falou, né? O Fluminense hoje não existiu. E quando o Abel Neto fala sobre o Renato Augusto, que é talentosíssimo, todo mundo ficava questionando como que ia entrar nesse time, eu acho que ainda não acharam um lugar certo para ele nesse Fluminense. Contra a LDU, que ele entra no intervalo, entram ele, o Douglas Costa e o Marcelo. Ali, o Renato Augusto jogou bem, mas ontem ele não conseguiu jogar. Acho que não, é. A verdade é a cobrança do Fluminense sempre vai ser Douglas Costa, Felipe Melo, Fábio, Renato Augusto. É um time... Cara, você acha que esse time aguenta o brasileiro 35 rodadas? E o torcedor quer aquele Fluminense da Libertadores, né? Aquele Fluminense da Libertadores ainda não chegou em 2024, Neto. Aquele ainda não entrou em campo. Você tem aí a imagem? O pênalti em cima do Dela Cruz? E o Dela Cruz está Vamos jogando, colocar aí, então. Cadê? E o tapa do Arrascaeta também. Vamos lá. Dela Cruz está muito em casa. Olha, esse é o pênalti, ó. Ó, vamos lá, se puder parar o lance, pega na perna esquerda do Dela Cruz, né? O Marcelo já vai em cima do árbitro, o Ganso vai em cima do árbitro, todo mundo vai em cima, Marcelo também ficou bravo, viu, Neto? O Marcelo é bravinho, ó, vamos lá, pegou a bola, sai driblando dentro da área. Eu não
Não acho. Não foi pênalti. Não achei pênalti, não. Achei também não foi pênalti, não. Ah, não, desculpa. Ah, tem o toque desculpa. ali, ó, o chute. Pô, volta. Tem a imagem aí? Dá pra pegar ou não? Se eu outra espero, câmera, eu espero. né? Não tem problema. Se pra pegar uma imagem de pênalti, para na hora Agora. aí, ó. Ó, parou aí. Aí. Volta. É. Volta. Dá pra voltar ou não? Parece que... A imagem, tem não, ele pessoal dá um que pontapé na tropeça. panturrilha. pé. Ele dá um Olha aí, pontapé na olha aqui, panturrilha. Agora, quer ver, ó? Eu vou mostrar, ó. Parou ali. Abel, ficou Parou sem ali, parou. Ele dá um pontapé. Ele dá um aí, ó. Ele dá um pontapé aí, ó. Pênalti. Aí que o Abel falou. Falta fora da área é a mesma coisa que falta dentro da área. Pênalti pro Flamengo, ó. Pênalti pro Flamengo que não foi dado e o árbitro não deu. Vocês acham que foi ou não, vocês três? Não, essa imagem é melhor, né? É tudo questão do ângulo, né? Na outra imagem, de imediato, todo mundo aqui no estúdio disse que não marcaria, né? Na imagem de frente. Mas vendo por essa outra imagem que você colocou aí, sim, eu marcaria. Tem Você vê, toque. é porque ele antecipa a perna esquerda, né? E ele toca na bola. Como que chama esse número 8 do Fluminense aí? É o Martinelli, né? Martinelli. É o Martinelli. Tá, obrigado aí. Que não você não pensa, é Abel? intencional, Não, o mas sem não querer precisa também é ser pênalti. intencional Não precisa. pra ser pênalti, né? Sem querer também. Acho que ele tava correndo e... Isso, o De La Cruz rápido, estica, pega a bola, ele dá o tapa na bola e o Martinelli chuta a panturrilha do De La Cruz. Pênalti pra você, Marília. Pênalti. Então é o seguinte, tem algum time do futebol brasileiro, a não ser do Palmeiras? Porque pra mim o Palmeiras e o Fluminense, o Internacional tá jogando Inter, bem também. O que vocês pensam sobre o brasileiro? Você primeiro, Abel. O Inter realmente, nessa janela, mas desde o ano passado, tá formando um time e elenco muito fortes, timaço. Já era um time forte, podia ter chegado... Chegada do Borré agora. Podia ter chegado na final da Libertadores. O Ener Valencia perdeu os 2, 3 gols, enfim. O Inter, o Galo continua muito forte, agora com o Scarpa também mais forte ainda, mas Palmeiras e Flamengo são os favoritos, né? É que o Botafogo é cheio de problema, problema de cabeça que a gente não sabe. Mas o Botafogo tem reforçado bem o seu time. Pro brasileiro, você está perguntando? Palmeiras, Flamengo, Galo e Inter. Pronto, falei demais? 4 times é muito? Eu botaria o São Paulo junto aí. Pra você, Marília. Eu acho que da dupla Flamengo e Palmeiras que a gente sempre tem colocado, eu acho que o Inter passou o Galo. Acho que pra mim também. O final do ano do Inter e o começo do ano do Inter são muito mais contundentes e a janela do Inter é excepcional. Agora precisa ver como é que o Inter vai lidar, como o Cudê vai lidar com as duas agendas que ele tem, mais importantes, que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Tenho a impressão que o Inter, sendo o time brasileiro há mais tempo na fila, time grande, não ganha o brasileiro desde 79, né? Ele vai... Absurdo, né? É uma Quantos obsessão anos do Inter. 80, 90... 45 anos. 45 anos sem ganhar um título brasileiro. Então, Meu eu acho Deus. que o Inter vai Chegou perto aí umas 2, 3 vezes. Eu acho que o Inter vai se esforçar para ganhar. Eu acho que vai tentar fazer um campeonato como fez o Galo de 2021. O Galo se empenhou naquele ano, depois de 50 anos, para ganhar o brasileiro de novo. E eu acho que o Inter está nessa agenda, pelo menos pelo que a gente tem lido e ouvido falar dos dirigentes. São Paulo, foi você que falou de São Paulo? Eu falei. Não, né? São Paulo tem um time muito bom, mas eu não sei se tem elenco para aguentar brasileiro junto com o Libertadores. Pode até se reforçar, mas com o que tem hoje eu vejo os outros ainda mais fortes, com mais elenco. Palmeiras pela constância, tem o Abel, todo mundo já sabe o que faz, não tem como não colocar o Palmeiras. O Tite consegue resgatar o Flamengo, né? Esquece o trágico 2023 e começa bem, tem como apostar no Flamengo. Gosto do Internacional, eu desconfio desse São Paulo. O Galo, eu montaria esse G4. O Atlético sempre me decepciona, falar a verdade. A questão é que tanto o Atlético sempre me decepciona. Eu acredito todo no Atlético, cara. Aí ele vai, aí... Neto, mas desses três que eu falei, né? Tanto Flamengo, como Palmeiras, como o Internacional, que eu acho que são os 3 melhores times em atividade, não só em relação ao elenco, tem uma questão. O meio de campo do Flamengo vai embora na Copa América. Todo o meio de campo do Flamengo deve ser convocado se não tiver outro jogador convocado. O Flamengo tem 2 times, né? Não, tudo bem, mas só que você tem que jogar 9 rodadas sem essa... Você tira o Pedro, você bota o Gabigol. Mas na Copa América, o Ribeiro, você bota o Bruno. O Inter vai perder muito jogador, o Palmeiras, o Galo, o São Paulo. Mas eu acho que o time que mais perde é o Internacional. Por isso que eu tô falando. Eu falei esses 3, porém o Internacional vai perder muito jogador, o Flamengo vai perder... Né? Quem perde menos é o Palmeiras. O Michelete está colocando a imagem ali. O presidente está brigando com Mário quem? Bittencourt, com o torcedor do Flamengo. Mas tem aí a imagem da Raíza Simplício. Da Raíza Simplício. Mas tem o áudio, porque eu gostei do áudio de áudio, irmão. Para ficar vendo só aí, não.
Bote o áudio. Tem que colocar uns pi, viu? Que eu escutei. Tá no Instagram da Raíza Simplício. Raíza Simplício trabalha onde? Na Gol. Na Gol? Essa? Gol, Espetacular repórter. Não precisa entrar na onda, velho. Chega a ser engraçado, Você ouviu tudo? Você sabe qual que é o teor ali? Tem briga, que não sei o quê. São umas coisas desnecessárias, né? Dirigente torcedor faz sucesso com o próprio torcedor, mas é constrangedor. Né? Se fosse o presidente da Young Flu, a gente ia entender. Agora o Mário Bittencourt, que é um bom presidente. Muito bom. É um cara de boa conversa, que faz um trabalho muito interessante no Fluminense e se comporta de um jeito que é constrangedor. Deixa eu colocar os gols do Vasco. Tem o Flamengo do Tite batendo recorde, hein? Igualando o recorde do Flamengo de Zico. No fim dos anos 70, chegando a 10 jogos sem sofrer gols, hein? O Flamengo do Tite, além de invicto, além de ter quebrado recordes do Flamengo do Jorge Jesus, agora chega a essa marca de 10 jogos sem sofrer gols e a gente tem que falar. Um Flamengo do Tite que anulou o Fluminense do Fernando Diniz. O Fluminense do Fernando Diniz não fez nada nesse clássico, teve jogador expulso, não acertou uma finalização sequer no gol. E, na minha opinião, o Flamengo poderia ter conseguido até um resultado mais elástico nesse clássico contra o Fluminense, de tão absoluto que foi. Vale a gente lembrar que no ano passado o Flamengo vence o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca por 2-0 e o Fluminense reverte e venceu por 4-1 num papelão do Flamengo no segundo jogo e aí foi o campeão carioca. Mas se puder apostar para esse jogo, é o Flamengo do Tite, é um Flamengo muito regular, um Flamengo que tá com uma defesa aí impecável na temporada. Maurão, já vou começar jogando para você, porque foi um baita clássico do Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo do Tite já jogou todos os clássicos, Mauro, e não sofreu gols. Ele enfrentou o Botafogo, ele enfrentou o Vasco, ele enfrentou o Fluminense, porque quem quer criticar diz, mas o Flamengo do Tite é só o campeonato carioca, mas pegou o campeão da Libertadores, pegou o Botafogo, que teve aquela campanha avassaladora até passar vergonha no Brasileiro, e o Vasco, que foi o time que gastou 130 milhões de reais se reforçando, né, Mauro? É uma campanha impecável do Flamengo na temporada. Acho que tem um detalhe que é importante, que é uma evolução, né, que vem sendo apresentada, né? Eu acho que usando os clássicos como termômetro, você vai encontrar contra o Vasco, o time que não sofreu gols, mas esteve muito perto de sofrê-los, né? O Léo Pereira tirou 2 bolas em cima da linha praticamente. E o Vasco tem o Payet, o Vasco tem o Verratti, o Vasco tem uns caras perigosos, né? Tem atacantes que criam, tanto que meias, né? Também, tanto que criou situações de perigo contra o Flamengo e por muito pouco o Flamengo não foi vazado. Aí contra o Botafogo teve chance o Tiquinho, teve chance o Júnior Santos. Já contra o Fluminense, no outro clássico que o Flamengo venceu, ainda na Taça Guanabara, também 2-0, o Fluminense não teve chance. Teve 2 chutes a gol, um do Arias numa falta de longe, o Rossi defendeu, um chute do Alexander ali pro lado esquerdo, que o Rossi também defendeu, não teve tanta dificuldade. Não foram situações de extremo perigo. Ontem o Fluminense não chutou nenhuma bola no gol. Foi o segundo Fla-Flu seguido que o Germancano não finalizou na direção do gol. Ele deu um chute lá do meio do campo, lá que o Renato Augusto até olhou para esse amigo, o que tá fazendo? Um chute totalmente despretensioso, não dá nem para chamar aquilo de finalização. Então, um grande artilheiro do Fluminense não conseguiu. Por quê? Porque o Flamengo, ele dificulta os adversários quando esses tentam criar situações de perigo contra ele. Foi uma atuação muito convincente, o time está evoluindo muito, mas tem um grave defeito ainda, né? O Tite fala muito no equilíbrio. O que seria o equilíbrio dessa equipe, a grosso modo? Um time que não toma gol ou que toma poucos gols. Claro que ele vai sofrê-los, mas se continuar assim ao longo da temporada, deve ser um time que sofra poucos gols, né? Não vai ficar tomando de 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá, 4-1 do Fluminense, tomar 2 gols do Maringá, tomar 3 gol do Grêmio, do jeito que foi. 3 do Grêmio em 10 minutos, tomar gol do Nublense, né? E por aí vai. Foram vários vexames. Santos, a virada do Santos que virou também, essa coisa toda. Então, e foi assim com o Tite, com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o Mário João, com todo mundo. Não era culpa de um técnico especificamente. Ele mesmo sofreu com isso. Mas agora não, um trabalho mais autoral.
Ele pegou do começo do ano, já conhecendo os jogadores. Veja como foi importante ele assumir no ano passado. E aí, ponto para a diretoria, que conseguiu convencer o Tite a começar. Isso foi um acerto, né? Porque ele não queria começar em 2023. E aí o que argumentaram? O Tite, você começa agora, já conhece o elenco, nos ajuda a classificar para a Libertadores, e aí a gente, no ano que vem, começa de outra forma. Até aí está dando certo. Poderia ter sido melhor, não fosse a pasmaceira do modo banana, que entrou em ação em algumas partidas, que o Flamengo poderia ainda assim ter sido campeão brasileiro. Perdeu o título por conta de atuações ridículas, tomando 3 gols do Atlético, 2 do Santos, que foi rebaixado, e 3 do Grêmio, com o Tite. Foram derrotas vergonhosas que eu ponho na conta do Tite só do Atlético. Ele escalou muito mal. Mateuzinho, o Wesley fazendo lambança, escalou mal o time, não foi bem. Nos outros jogos, acho que a responsabilidade maior foi dos jogadores, né? Mas, então, agora é um trabalho mais maduro. E o que falta para esse equilíbrio chegar? O time aproveitar as chances que cria. Perde muito gol. Perde gol demais, é impressionante. Perde gol demais. Ontem, inclusive, os jogadores do Fluminense pareciam meio atônitos, né? Porque o Renato Augusto sai no intervalo, aí ele fala, não, porque temos que aproveitar as chances. Que chance? Não teve chance nenhuma. O Pedro deu uma bicicleta que foi na trave, o Fábio defendeu a bola do Ayrton Lucas, mas que até desviou, defendeu uma outra bola perigosa do Cebolinha. Do Pedro? Do Pedro. O Pedro cabeceou uma bola rente à trave, cabeceou uma outra fraca, aquele gol perdido, que ele cabeceou sozinho na pequena área, né, num erro até do Thiago Santos. Entre ele e o Guga, cabeceou sozinho, mas cabeceou fraco. Foram várias chances claras que o Flamengo teve no primeiro tempo. E o Fluminense, durante os 15 minutos iniciais, o Rossi não apareceu na transmissão do jogo. Quem estava olhando para a telinha, televisão, computador, sei lá o que for, não via o Rossi. Qual a cor do uniforme do Rossi? Ninguém sabia. Então o Flamengo teve realmente amplo domínio. Aí houve um momento do segundo tempo, o Fluminense voltou mais agressivo. E aí acho que tem um ponto que é importante, que é o pessoal do Fluminense está dizendo, não, o Fluminense estava dominando quando o Thiago Santos foi expulso. Gente, mas aquilo está no roteiro do jogo. O Flamengo recua, traz o Fluminense, eles vão vir com tudo, vem pra cá, vem, e prepara o contra-ataque. E mete bola, aí o Thiago Santos vai sai jogando errado, ele não tem a qualidade do André, que faz esse papel de zagueiro para saída de bola quando o time está perdendo, não, o André estava suspenso, e aí ele erra um passe, o Flamengo recupera a bola no Everton Cebolinha, e aí ele faz uma falta duríssima e o árbitro não expulsou teve medo de expulsar direto, porque era óbvio o cartão vermelho, precisou o VAR chamar, quando chamou ele acabou dando cartão para o jogador do Fluminense. E aí o jogo evidentemente muda completamente, o Flamengo fica com total controle da partida, com um homem a mais, e o 1-0 no final, depois que acabou sendo 2-0, ainda assim foi muito barato. O Flamengo teve a chance até de golear ontem, a disparidade entre os times ontem ficou muito evidente. Eu acho que o Fernando Diniz foi muito mal no jogo e muito mal em momentos da entrevista, com uma dificuldade muito grande de reconhecer algumas escolhas que comprovadamente não deram certo. Esse é um caminho bem perigoso e o Fluminense vai precisar, acho que, a se confirmar a eliminação, o que é muito provável que aconteça, né? Acho que ele vai precisar fazer uma reflexão sobre o trabalho. Eu tenho falado sempre que o Fluminense não está jogando bem esse ano, ganhou a Recopa, mas não tem jogado boas partidas, não fez nenhum jogo realmente bom, nenhum. E mesmo na Recopa, correu muito mais riscos lá no Equador do que a LDU correu risco no Rio de Janeiro. O time equatoriano criou muito mais chances de gol do que o Fluminense criou. E lá escapou demais, perdeu só de 1-0, conseguiu fazer 2-0, né, numa bola alçada, bem lançada pelo Samuel Xavier, que o Arias cabeceou, e um pênalti bobo lá que o menino lá do Equador fez, e acabou o Fluminense ganhando por... Mas não jogou bem. E ontem foi muito dominado. É um time mais velho, Mauro, que sem o André cai? O time tinha uma média ontem de 33,3 anos. É um time muito envelhecido. E Renato Augusto, com um ganso do meio campo ontem. Gente, o De La Cruz jogou à vontade. O Arrascaeta jogou à vontade. Não pode deixar esse cara jogando à vontade. Você tem que ter um meio campo mais combativo. E ele fez uma opção por jogadores, assim, e aí ele aumenta a média de idade quando sai o Diogo Barbosa e coloca o Marcelo para o começo do segundo tempo. E o Marcelo vai embora, né? Aí o Flamengo põe o Bruno Henrique por ali, quer dizer, poderia ter sido muito pior para o Fluminense. E eu acho que o Flamengo tem que ajustar essa questão das finalizações, que é um problema bem antigo, mas foi muito superior, muito superior. E tem gente que fala, no ano passado foi 2-0, afinal 4-1, é completamente diferente. No ano passado o Flamengo venceu bem 2-0, até ali parecia que o Vitor Pereira conseguia já controlar a equipe. Aí o Gabriel sai dando aquela entrevista extremamente infeliz, que se fosse o ambiente não de paternalismo do Marcos Braz, do Bandim, seus Blue Caps, mas de cobrança profissional, alguém ia chamar. No dia seguinte o Gabriel no CT falou, bonitão, qual é a tua? O time vence o clássico, você entra no segundo tempo, ajuda quando o time faz o segundo gol, aí você está reclamando, dizendo que não quero mais jogar aqui, quero jogar ali, quero disputar a posição. Faça-me um favor, se é hora para isso, e se você quer falar, fala para o técnico, não para os repórteres. Já criou um clima ruim. Aí qual foi o jogo seguinte, você lembra? Foi Alcas. Alcas. Foi o Alcas. Aí o Flamengo vai lá para o Equador, o Alcas mal tinha jogado na temporada,
tinha perdido jogadores da temporada anterior que ele conseguiu vencer o campeonato, se classificou para a Libertadores, um time todo remendado, time fraco. O Flamengo toma uma virada, tinha um centroavante que pesava 180 quilos, enorme, né? Cifuentes, sei lá, um nome assim, não me lembro exatamente também. O cara é enorme. Conseguiu perder para aquele time, um arremedo de time, uma vergonha. Aí já desembarca no Rio com a moral lá embaixo, evidentemente internamente tinha problemas, imagino que o Vitor Pereira deve ter dado esporro. Ortonhas, o gordinho. Então, era um negócio assustador, então se foi dizer um outro que eu estou confundindo. Mas o fato é que o Vitor Pereira deve ter cobrado, aquilo já estragou o ambiente, alguma coisa ali dentro aconteceu, e o outro jogo o Flamengo andou em campo, né? Foi uma atuação vergonhosa que eu sempre falo, eu acho um absurdo que só o técnico tenha pago aquela conta. Alguém tinha que estar, os jogadores ser cobrados também, não sei se rescindir contrato, eu não sei, mas não deu nada para eles, porque é só, quem tiver dúvida pega o jogo para ver, é uma vergonha. Foi o resumo do Flamengo do ano passado. Né? E aquele jogo é uma vergonha, os caras andaram em campo, os caras não competiram, o Fluminense passa... E é isso aí, galera, essas foram as notícias do momento, fique atento para os próximos vídeos, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe seu like e até o próximo. Tamo junto, valeu!